Está entrando no ar a Rádio Fé e Alegria. Olá a todos, estamos apresentando mais um programa Sotaques Fé e Alegria. E para o programa de hoje temos um convidado especial, já sentiram aí na trilha, na música, né? Que o Sidney está aqui no estúdio e, é claro, é um dos educadores da Fundação Fé e Alegria em Montes Claros. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a oficina de capoeira que ele ministra para os nossos educandos. Mas, antes disso, vale lembrar que o Dia do Capoeirista foi agorinha, dia 3 de agosto, que inclusive foi muito comemorado, né? Aqui em Montes Claros, houve esse dia, teve uma manifestação, né? Foi aonde? Na verdade, nós tivemos a felicidade de ter uma lei também aprovada, que é a lei municipal, né? Aqui em Montes Claros, do Dia do Capoeirista na cidade, uma lei municipal. E aí houve uma passeata com vários grupos da cidade que passaram pelas principais ruas da cidade e nas praças, cada praça a gente fez uma roda de capoeira. Foi Praça da Matriz, onde a capoeira começou na cidade, na Praça Dr. Carlos e na Catedral. Né? E para quem não sabe, a capoeira é uma arte marcial afro-brasileira, criada por angolanos, trazidos de seu país para serem escravos nos engenhos, fazendas de cana destinadas à produção de açúcar, no Brasil colonial do século XVI. Também pode ser considerado um jogo e uma dança. Segundo o site Wikipedia, em 1890, a capoeira foi proibida no Brasil, sendo que sua liberação aconteceu apenas em 1930. Em 7 de agosto de 1985 foi aprovada a lei de número 4.649, que oficialmente declarou o dia 3 de agosto como o Dia do Capoeirista. Atualmente a atividade é praticada em mais de 150 países, sendo que somente no Brasil existem mais de 5 milhões de capoeiristas. Esse número assim está mais ou menos exato aí o que condiz com a sua experiência? Não, acredito que tenha mais, né? Muito mais, né? Muito mais, porque a capoeira, hoje ela está em vários, inclusive em Fé e Alegria, em vários centros de Fé e Alegria tem capoeira. Então, esse nome às vezes não é exato, né? Porque eles estão falando dos praticantes de academias, né? Aí tem os projetos sociais, igual existe em Fé e Alegria e vários outros no Brasil, que às vezes esse censo não vai até esses projetos para saber quantos praticantes existem também nesses centros, né? E você, Sidney, quanto tempo pratica capoeira? Eu estou há 27 anos, né, na prática da capoeira. Comecei em 86 aqui em Montes Claros. E segundo o site Porto Web, que é especializado em datas comemorativas, os escravos eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho. Quando fugiam das fazendas, eram perseguidos pelos capitães do mato, espécie de mercenários, que tinham como tarefa principal capturar os escravos fugitivos para os seus amos e que tinham uma forma de agir extremamente violenta. E que, para se defender desses maus tratos, os escravos criaram a luta, disfarçando seus movimentos. Para não levantar suspeita dos senhores do engenho, misturavam chutes e cabeçadas a cânticos e danças africanas. Essa atividade acontecia nos arredores das senzalas, no caso lá, galpões que serviam de dormitório para os escravos, em terreiros de mato cortado. Em Tupi-Guarani, mato cortado ou extinto, formaria um vocábulo parecido com a palavra capoeira como conhecemos hoje, né? Que seria caapoeira. Esta seria a explicação mais aceita por pesquisadores para a origem da palavra capoeira, né? Você pode contar mais alguma curiosidade sobre a capoeira, Sidney? Na verdade, só pegando aí o gancho que você falou, o Capitão do Mato ele é uma figura que ela foi criada durante a Guerra do Paraguai, especificamente.
Existia antes, mas como aconteceu isso? O negro, ele foi com a promessa de que ele indo para a Guerra do Paraguai, ele seria liberto, né? E até recebia uma remuneração. Só que, na verdade, isso não aconteceu. E foi feita uma proposta. Aqueles que quisessem ficar livres, ia perseguir o próprio negro. E os que não quisessem, voltavam a ser escravos. Então, se a gente for olhar na história, desde a África, onde havia os confrontos tribais, que o negro escraviza o próprio negro. Né? O branco entra e aproveita dessa situação, né, para usar, né, de sua força para escravizar mais ainda. Então havia uma escravidão psicológica e aquela escravidão que seria aquela do maltrato mesmo. Corporal, né? Corporal. Então existe duas escravidões aí nesse período. Então o negro, ou ele volta para a senzala, ou ele vai ser capitão no mato, feitor, capataz, para perseguir o próprio, como diz, o próprio irmão, né? E aí o negro cria a capoeira como uma forma, né, uma forma do oprimido, né, defender do opressor. O mestre Pastinha falava que a capoeira era a ânsia de escravo com sede de liberdade. Então ela foi criada para isso. E é verdade que existem diferentes estilos de capoeira? Sim, a capoeira Angola, que nós chamamos de capoeira mãe, né, que foi criada na senzala, né, em 1890, quando a capoeira é proibida, Mestre Bimba, que também treinou Angola há 10 anos, e o pai dele era campeão de batuque, ele cria a capoeira regional, né, que fala física regional baiana, que seria da região da Bahia. Então ele cria a capoeira com movimentos da capoeira Angola e do batuque. O pai dele aí cria a capoeira regional, que era uma capoeira mais rápida um pouco, né? E interessante falar aqui, Cristiano, que nessa época, na década de 30, começa a entrar outras artes marciais no Brasil. Então o Mestre Bimba é um grande capoeirista que tinha uma visão muito além. Então, segundo historiadores e alunos do Mestre Bimba, dizem que com medo dessas lutas tomarem até conta dos alunos de capoeira, que ele achava que a capoeira Angola da época não era uma capoeira mais luta, era a capoeira estava fugindo da sua tradição, que era a capoeira luta, ele cria a capoeira regional. Já tanto é que o Mestre Bimba desafiou vários lutadores nessa época, e outras artes marciais. Pelo que a gente tem conhecimento, era o jiu-jitsu, já estava entrando no Brasil, o judô, o boxe, luta greco-romana. Então a capoeira regional vem numa linha de uma capoeira mais luta para bater de frente com essas artes marciais que estavam entrando. Sim. Hoje a capoeira mais praticada é a contemporânea, que une os dois estilos. Hoje é a que está sendo mais praticada. Mas não que existem pessoas que ainda preservam a capoeira Angola na sua raiz, nas suas origens, e também tem capoeirista regional, né? Filhos de Mestre Bimba, alunos do Mestre Bimba, que tem a mesma metodologia de ensino do mestre. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Fé e Alegria o Sidney, que é um dos professores aqui da instituição da Fundação Fé e Alegria em Montes Claros. E como é a experiência de transmitir essa arte para a criançada aqui? A capoeira, a gente costuma dizer, né, vários mestres dizem que a capoeira é uma arte em várias artes. A capoeira tem a música, tem a sua história, né, tem o capoeirista, ele compõe, o capoeirista ele é um psicólogo, ele é um pai, ele é um professor, é um pouco de cada coisa. Ele é um intérprete, ele é um ator, né, e a gente vê a alegria das crianças quando ela se transforma no cantar, né, os adolescentes também, numa expressão corporal, que a capoeira ela exige que você tenha uma expressão corporal. É um teatro, a capoeira também, ela também é um teatro, mesmo na luta, mesmo na brincadeira, que a gente faz uma brincadeira mais lúdica com as crianças, entendeu? Então a gente vê até uma expectativa na hora da prática da capoeira, no transmitir o saber e também o aprender com eles, que a gente aprende muito com eles. Com certeza. Na época quando o
o sábio mestre Bimba, né? Ele mesmo é que fabricava todas essas, todos os instrumentos de corda e todo... o mestre Bimba criou 10 anos de capoeira Angola. Então, assim, a capoeira Angola, ela tem na sua bateria, que são os instrumentos, 3 berimbais, 2 pandeiros, uma gogô, reco e atabaque. Quando o mestre Bimba cria a capoeira regional, ele também cria os instrumentos que ele achou necessário para aquele estilo de capoeira. Não que na bateria de Angola a gente não sente, mas alguns alunos do mestre Bimba disseram que ele queria sentir mais o som do berimbau. Então ele colocou um berimbau e 2 pandeiros. Ele queria que o aluno jogasse ao som do berimbau. Não que na bateria de Angola a gente não ouve também. Mas o berimbau, na capoeira regional, ele tem mais... A sonoridade dele é maior para você ouvir, para você estar fazendo a prática da capoeira no som do berimbau. O mestre Bimba tinha até quando o aluno ia pegar a graduação e falava, hoje você vai entrar no aço. Então ia jogar a primeira vez ao som do berimbau. Então para os alunos do mestre Bimba era um fato extraordinário, um mestre, eu, né, tocar o berimbau para ele estar jogando, né? A gente falando em instrumentos aqui, vamos ouvir um trechinho dessa música, que inclusive é uma das músicas que você mais gosta, que você pediu inclusive até para colocar como fundo musical. A gente falando um pouquinho de capoeira, né? E falando também na construção de todo o material, né? De todo esse material que é usado para poder fazer a música. E olha, gente, depois de todo o material feito, né, do berimbau, de todo o material feito, olha só o que sai, gente. É lindo o trabalho que é feito junto com todo esse material, né? E essa é a letra, da onde é que surge? É das histórias dos escravos? Isso, geralmente as letras, elas contam o cotidiano do capoeirista, contam o cotidiano de um mestre, que ou tá vivo ou que já se foi, e geralmente a maioria das músicas conta do sofrimento da escravidão, né? Retrata o sofrimento que foi o negro para construir esse nosso Brasil, e também a sua contribuição, né, cultural, que isso é inegável, que tem dentro da nossa história. Inclusive o mais fácil é criar o refrão da música, né? Então, assim, inclusive aqui eu gostaria de aproveitar e convidar, né? Nós temos um educador de capoeira aqui também, que trabalha no Fé e Alegria, que é o Antonino, vai estar fazendo aí o festival, o terceiro festival na Voz do Cantador, né, que é uma oportunidade de abrir para nós compormos música aqui. É o terceiro ano que eu participo. No primeiro eu fiquei em terceiro lugar, no segundo eu fiquei em primeiro lugar, e esse ano estou concorrendo de novo, né, com música própria. Eu também. Esse ano a gente tem um tema que é os mestres de capoeira que nós perdemos esse ano e o ano passado, né, com o mestre João Pequeno, o mestre Peixinho, mestre Leopoldina, por último o mestre Camisa Roxa, e aí a gente vai estar fazendo a homenagem a esses mestres, né? Maravilha. E como é que você percebe a reação? Eles gostam de aprender essa arte, a criançada, antes de tudo, que é uma manifestação cultural? Adoram. A capoeira, eu costumo dizer que a gente já nasce com ela no sangue. Agora a prática é que demora um tempo. Eu falo sempre com os educandos. Jogar capoeira é fácil, o difícil é ser capoeirista. Porque é uma prática diária. Constante, né? Constante. E aí o corpo tem que estar preparado, às vezes não tem paciência, né? Mas eles adoram.
a criançada, né? E assim, o berimbau tocou, aí parece que ele contagia eles de uma certa forma, que até nós que somos mais velhos ficamos assim, nossa. Aí eu pensava que ele só passava essa energia só para mim, mas a alegria é geral. Maravilha. E então, Sidney, ouvintes da Rádio Fé e Alegria, estamos encerrando mais um programa Sotaques de Fé e Alegria. Você gostaria de deixar o seu recado para todo mundo que está ouvindo a rádio, Sidney? Sim, principalmente... Faz mais uma vez o convite também. O convite, pessoal, na próxima sexta-feira, no Corredor Cultural de Montes Claros, vai estar acontecendo, né, o 3º Festival Na Voz do Cantador, que é uma promoção aí do Grupo Cordão de Ouro de Montes Claros. E deixar minha energia, meu axé aí para todos os capoeiristas, por esse Brasil, que tem aí no mundo que está nos ouvindo agora, pela Rádio Fé e Alegria, e dizer que nossa cultura é uma cultura muito forte, né? E nós temos que lutar sempre para estar conquistando, apesar que não é tão valorizada, né? E toda a dificuldade que tem, né? Mas nós somos resistência. Às vezes não teria nem graça se fosse muito fácil. Com certeza. Né? E te agradecer aí mais uma vez pela oportunidade. Todos ficam com Deus, né? E vamos aí, daqui a pouco tem capoeira de novo. Daqui a pouquinho os meninos já estão lá pulando. Pulando, e hoje eu só paro de capoeira lá para 11 horas da noite. Olha, bacana. Obrigado a todos e vamos seguindo ouvindo a Rádio Fé e Alegria do Brasil. Alegria do Brasil. Alegria do Brasil.